mais uma vez, né? Estamos começando aqui o nosso podcast Sem Culpa no Pod. E hoje a gente está com uma entrevistada maravilhosa, que ela é mãe atípica, assistente social, né? Isso. Mãezinha do Samuca. É bastante criança, gente, mas... E a gente vai trazer um pouquinho do nosso papo. A gente não vai deixar de falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, Lá? Pode Sim. falar da... Temos aí a Juju Doces e Bolos, né? Que fazendo nossa alegria com os doces deliciosos. Nossa, perfeito. Gente, maravilhoso. A gente provou no último episódio. Top. Muito bom. Não podemos esquecer da Val Modas, né? Em Mairink. Inclusive, a lá da Tô aqui de novo. Tô aqui, Val Modas. Ambas fazem entrega, como a Ju, como a Val, né? São pessoas responsáveis, como a gente fala, nossos patrocinadores não é... Falo qualquer um, porque a gente não vai trazer aqui pessoas que... Né? Não traz qualidade, ou atendimento ao serviço, primeiro de tudo, né? responsabilidade e qualidade, né? Sim, e o precinho bom, né? Sim, exatamente. A gente gosta, a gente gosta do preço. Preço e qualidade. Isso. E a Moni pode falar aí do Super Dog, que tem mais gente, propriedade. Eu adoro. Gente, é porque assim, eu gosto de tudo que é prático, tudo que é rápido. E eu sou, gente, taurina. Eu gosto de pagar bem e aí ter qualidade boa, entendeu? E aí, se vocês querem preço justo, qualidade e atendimento, né? Entregar super rápido. Sempre a gente está pedindo lá no estúdio, a gente indica para as nossas clientes também. Sim, você me levou lá, inclusive. É verdade! Aqui, viu, Tá gente? É porque realmente os nossos patrocinadores... De novo, a gente provando que não é invenção aqui. É verdade. É nosso dia a dia. Eu já levei ela lá depois de uma palestra, né? Que a gente foi. E a gente foi lá comer um dogão. Então, peça o Super Dog. Acompanhe eles nas redes sociais, pelo Instagram. E também acompanhe a nossa psicóloga Lorena, né, Rafa? Ah, nem fale. Eu sou suspeita de falar que ela é minha psicóloga, né, gente? E eu fico muito feliz aqui no podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre ser mãe atípica. Então, a gente sabe o quanto é importante ser mãe e a nossa saúde mental em dia, né? Porque a sociedade nos impõe que a gente seja mulher. Eu sempre falo isso, gente. São bonitas, lindas, gostosas, maravilhosas, perfeitas. E não é na realidade, né? Então, eu gosto muito de... Para mim, terapia é fundamental. E é um tema que a gente sempre vai abordar aqui, porque somos todas mães, né? Mas não fiquem de fora, gente. A Lorena, ela tá deixando... para quem tá mandando um print do nosso podcast, as 2 primeiras pessoas vai estar ganhando uma terapia, né? Para você conhecer, saber como que é, como funciona, né? Saber um pouquinho sobre saúde mental é muito importante. Gente, Se isso cuidar, vale né? ouro nos dias de hoje, hein? Uma terapia. Você Isso, ganhar uma terapia, uma gente. terapia, tudo de bom. Necessário, tudo importante. E, gente, avaliado no valor de 80 a 100 reais. Gente, eu pago todo mês a minha psicóloga, então... E lembrando que não é só para quem é mãe, né? É para todo o público geral, né? Existe ainda um preconceito muito grande, mas vamos quebrar esse preconceito. Exatamente, estamos aqui para isso, né? É E se você está nos acompanhando, está gostando do nosso trabalho, quer ser um patrocinador, entre em contato conosco, nós vamos estar enviando um e-mail, vamos estar enviando um projeto, fazendo uma reunião, abordar, né? E o seu trabalho, avaliar seu serviço e ser um patrocinador aqui no Sem Culpa do Pod. Gente, todos os nossos patrocinadores vai estar com o arroba na descrição, que é importante falar, tá bom? O número da Lorena vai estar na descrição também. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, também está lá no nosso Instagram. Lá tem o destaque dos patrocinadores, então vocês encontram lá também. Aí Bora pra conversa? Seguir eles nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais, pessoal. Já vai deixando a curtida, já vai deixando o like, já vai compartilhando. Comentando os temas que você quer pro próximo podcast, que é muito importante para nós. E pro algoritmo, gente. É muito importante. Pra gente que tá começando, eu acho que vale a pena aqui ressaltar, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer as honras, que é pra mim muito importante. Não vamos chorar. Eu fico muito feliz, fico muito honrada de você estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Paloma, além de tudo isso, da mulher maravilhosa que ela é, né? Ela é minha amiga. Né? Então, assim, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Paloma? Sim. E a gente aprende uma com a outra, né? Então, às vezes, nós não temos a rede de apoio, mas nós somos o suporte, até na parte de saúde mental,
Porque como eu também sou mãe atípica, eu também passo por situações, né, desafiadoras. E a gente sempre tá ali trocando experiências, né? Paloma, fala um pouquinho de você, se apresenta. A gente quer te conhecer um pouquinho mais. Aí eu também quero saber bastante coisa, gente. Tá curiosa. Gente, vocês me deixam constrangida. Eu vi um resumo, eu tremi na base. Falei, gente, que mulher é essa? E é linda, né? Exatamente, a postura O dela. Cláudio teve sorte. Obrigada, gente. É uma honra, de verdade. Eu fiquei super empolgada, emocionada com a possibilidade de vir o que você me mandou. Eu falei pro Cláudio, eu vou! Não, e assim, é legal assim, o apoio do seu esposo, né? Porque hoje ele tinha faculdade, ele tinha um monte de coisa. Ele falou, não, pode ir, amor, que eu seguro aqui, eu dou um jeito. Eu vou, pra você poder ir. Legal. Exato. legal. Exato, assim, ele é minha base forte, assim, junto. Bom, então, eu sou a Paloma, sou a mãe do Samuel, esposa do José Cláudio. O Samuel tem 6 anos, fez segunda-feira. Parabéns, Samuel. Um beijo, Sá. Ele vai adorar esse beijo. Eu fiz 37 ontem. Parabéns. Eu falei, vou mandar mensagem. Eu falei, não pode ser. Vocês fazem perto, né? A gente faz perto. Parabéns. O Sá, ele tem autismo, nível 2 de suporte, e TDAH. Né? TDAH veio agora bateu o martelo, né? Que a gente Agora não sabia, fechou. né? Fechou. Toda a impulsividade dele é o TDAH gritando forte nele, né? Só que ele tem 6 anos, então o TDAH é um diagnóstico que os profissionais tendem a ter muito cuidado para fazer, porque a primeira infância, principalmente as crianças de hoje, né, são agitadas, têm bastante energia, são muito espertas, são para frente mesmo. Tem os momentos também de falta de atenção, uso de tela, essas coisas, então eles tendem a ter muito cuidado. Tem muitos estímulos nos dias de hoje, Exato. né? Então, hoje, e tudo hoje é laudo, né, Paloma? Então, Sim. é muito importante os profissionais da saúde nessa área para... E é isso que eu fico feliz, como eu falei para vocês no episódio anterior, antigamente, na minha época, não tinha profissionais, né? Hoje, a importância de ter profissionais qualificados, né? E ter pessoas trazendo aí realmente a parte de ciência, né? A gente não pode viver daquele negócio do mito, né? A gente tem que buscar aí a ciência para nos apoiar. Porque na minha época não tinha nem remédio, não tinha nada, não tinha terapia. E hoje, com a ciência, a tecnologia avançando, a gente consegue realmente trazer um laudo. E você vê como que o laudo é importante. Porque agora que você fechou o laudo, você vai conseguir direcionar o Samuel ainda melhor do que vocês já fazem, né? Porque daí se torna... Eu falo, gente, o laudo, ele não é uma sentença. Né? O laudo... É uma direção, ele né? é um direcionamento. Com certeza. Porque, assim, a gente... Quando buscou profissionais, eu suspeitava do TDAH porque eu me vejo no SAI e eu tenho TDAH. Ah, legal. Tenho não laudado, mas tenho com rastreio, preciso só levar o relatório médico. Mas desde que começaram a falar, começou a mídia a falar sobre hiperatividade lá, anos atrás, eu lembro que os meus pais me viram lá. Eles falaram, Paloma ali. Então, sempre tive, sempre soube. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo, eu sou TDAH, assim, entre outras coisas, porque o laudo não nos define. Isso é importante dizer. Exato. Não define a nossa criança. Então, além de Samuel ser uma criança atípica, ele Ele Samuel. é criança. Ele é criança, né? Posso já tirar uma dúvida? Que esse dia eu Claro. estava conversando com uma mãe e ela falou... que eu falei do meu filho, né? Eu falei, o José não tem laudo. Eu já levei ele em vários psicólogos e eles não... falam que não tem o laudo de autismo, né? E minha irmã sempre fala lá, não é possível. Só que aí uma mãe conversando comigo, ela falou assim, ele tem os traços. Eu falei, gente, mas será que é possível isso? Ele não pode estar bom, nenhuma psicóloga considera ele autista, mas ele tem os traços. É possível isso? Eu li há poucos dias uma frase, eu não lembro de quem, foi um psicólogo amigo meu que me mostrou. Todo mundo tem traços autistas. Todo mundo. Características. Mas nem todo mundo é, de fato, um autista. Né? A Ramírez consegue falar com mais propriedade que eu sobre isso. Mas o que define o autismo como um transtorno é o prejuízo que causa. Então, assim, o DSM, que é uma forma que os médicos encontram para laudar, né, darem os CIDs das doenças, transtorno e tudo mais, para nortear os tratamentos, inclusive, ele tem uma lista lá de tics, digamos assim, um checklist. Aí vai batendo, tem isso, tá. Mas o que causa na vida da pessoa isso? Quais são as limitações, quais as dificuldades que ele vai ter numa vida, no cotidiano? A gente sempre fala assim,
Ah, mas eu faço isso, eu não sou autista. A gente escuta falar muito sobre isso. Mas até quantas características? Porque, assim, o autismo, ele aparece de qualquer forma na primeira infância. Então, alguma característica dentro do espectro vai aparecer na primeira infância. E o que acontece é que nós, como os pais, nós normalizamos muito os nossos filhos. Sim. Então, é o jeitinho dele. Sim. Ele não come isso. E aí, você mas por que ele não come isso? É porque ele não gosta. Mas, às vezes, sim, pode ser uma seletividade alimentar, que tem que avaliar, tem que buscar mais a fundo. Porque tem crianças que, às vezes, ainda tem desnutrição, tem que precisa suplementar. Ser acompanhado por um médico. Por isso que eu sempre vou falar, gente, sobre procurar médicos bons, capacitados, porque eu já passei por muitos pediatras, né? E assim, mas ele não come nada. Mãe, impossível. Mas sim, meu filho já ficou 3 dias sem comer. E quando ele comeu uma massa de panqueca que era só farinha e água. Ele comeu 30 massinhas em um dia. Porque ele estava com muita fome, mas ele não conseguia comer devido à seletividade alimentar. Então, você vê quantas características. E aí, iniciar o rastreio, que a Paloma falou. Então, a gente faz esse rastreio. Se o rastreio der um direcionamento aí, é sempre bom investigar. O que acontece é que vem o rastreio e a gente para. Porque a gente fala assim, já fui lá, né? Porque é difícil. Porque é uma demanda muito grande. A gente não pode falar assim, chega o autismo, muda. Muda o financeiro, muda o tempo. Nossa, amor. E a Paloma. Essa foto é especial. Você tá amamentando. É uma foto antiga, já de 2022, né? Que lindo. Foi o primeiro ano de Maio Furtacor, que a gente vai falar daqui a pouco. Legal. Da Maio Furtacor. Pode quiser falar, a Paloma, ela é representante, né? Da Maio Furtacor. Gente, eu sempre ficava falando, o que é Furtacor? O que é Furtacor? Conta pra nós, Paloma, o que é Furtacor? Isso é Furtacor. Legal. Essa cor, né? É a cor que muda conforme a luz. Sabe aquela reflexo que você não sabe se você tá vendo um roxo, tá vendo um rosa, tá vendo um verde, tá vendo um azul? Furtacor é o nome dessa cor. Como é a maternidade, né? A maternidade tem várias nuances, né? Independentemente se é uma maternidade atípica ou não. Mas hoje eu tava falando sobre isso numa roda, do quanto, assim, não importa se é uma mulher que sempre quis ser mãe ou nunca quis ser mãe, ela vai passar por processos complicados em algum momento da sua maternidade. Sim. Né? Desde a gestação, né? Porque quando vem ali o positivo, gente, não tem o que fazer. A gente tem que lidar, né, com o positivo. E o que a gente vai fazer, né? E a partir dali desde a concepção. Sim. Desde antes da concepção. Porque uma tentante vai pirar na batatinha. Verdade, é verdade. Porque ela vai tentar, principalmente se ela quer muito. Sim. Então, assim, mulher tenta anos e faz tratamento, tá tudo certo com ela, tá tudo certo. Não é possível. Por que a gente não engravida? Quantas não engravidam quando desistem de tentar? Quando adotam, adotou e engravidou. Eu acho que também é muita parte do psicológico, né? Exato. Por isso que a gente sempre volta pra isso, né? Não tem como fugir. Terapia. Não tem. Saúde mental. Né? E aí a campanha Maio Furtacor vem para falar sobre isso. O quanto é importante falar da saúde mental materna, porque a gente sabe que a sociedade romantiza a maternidade, esperam demais das mães. Mãe não pode estar brava, mãe não pode... Desde a amamentação, né? Amamentação. Então, assim, é uma coisa louca, porque você tem que amamentar sim, mas ao mesmo tempo não pode amamentar, que você está matando de fome, porque a criança já está comendo outra coisa. Porque tá muito grande para amamentar, aí tá atrapalhando. Aí veio a seletividade alimentar, porque essa criança é muito frescurenta, ela não come de nada porque é mimada, né? Ou ela é muito grudada forte. com a mãe, principalmente quando coloca na escola. Mas também você quer o quê? Você dá peito pra criança? E isso é muito forte, porque eu lembro quando o José nasceu, né? Eu tive uma depressão pós-parto, eu vou vir contar pra vocês, e foi exatamente isso. A minha mãe chegava e falava, esse menino tá com fome. A minha irmã daí chegava e falava, viu, você tem que dar o peito. Aí chegava meu marido, viu, mas... E isso mexe com a cabeça da gente de um jeito que se... Porque todo mundo cobrando e você já passou pela uma cirurgia ou por o desgaste, tá sem dormir, tá sem tomar um banho, sem se alimentar direito. Os hormônios, né? A queda de hormônios forte. ali. Eu acho que o apoio depois ali né? O puerpério, né? O que você traz? Minha mãe fala, minha irmã fala, meu marido fala... Cara, e as vozes que estão na nossa cabeça ainda? Não, é isso. Porque quando ninguém fala de fora, a gente fica pensando, tipo,
eu queria tanto ser mãe, tô passando mal e tô odiando isso. É, né? aquela coisa também que é muito relativa, o que é certo e errado dentro da maternidade. E, gente, eu falo, sua maternidade, a primeira vez que você é mãe. Gente, a psicóloga do José, ela falou pra mim, né? Eu falei, eu não sei se eu fiz certo. Ela falou assim, nem eu sei se é o certo. A gente tá tentando. A gente tá tentando. O passo Porque não tem principal é manual, esse. não tem receita de bolo. Não. As pessoas às vezes Não chegam assim, tem. nossa, mas pra você deu certo. Não é o que você fez com o Isaac? Eu falei, mas viu, às vezes dá certo pro Isaac, não vai dar certo pra Isadora. E é a mesma mãe, é o mesmo pai. Não é. é. A mesma... Não é, vou te contar que não é. Quem? Não é a mesma mãe, não é o mesmo pai. Ah, já é outras pessoas. Não, concordo. A gente A mudou. gente muda. Muda, é. É isso que as pessoas têm que entender. Cara, não é a mesma criação. É. Não, cada criança é única porque os pais também estão vivendo épocas diferentes. eu acho muito legal isso, porque a Moni teve um pai. Nós somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Ela teve um pai e uma mãe. Verdade. Né? E eu tive um pai e uma mãe Gente, totalmente o Pedrinho diferente. tem outro pai. Meu pai não é, É, o mesmo não é o pai pai. do Pedrinho, não é. Não é. Gente, às vezes eu me assusto, eu falo, pai, mas o senhor vai deixar? Ele falou, filha, deixa ela. É o tempo dela, minha filha. Nossa, E eu isso é vi- muito forte que você falou, não é? Não é o mesmo pai, não é a mesma mãe. Não, Somos e- constante E mudança. temos que nos acolher por isso. Sim. Então, onde que eu tô errando? Cara, Sim. sabe quem é a mãe boa? A que erra. A que erra, percebe que errou. Tá, eu errei ontem. Hoje é diferente. Sim. E eu acho que é muito importante esses dias. Alguma coisa aconteceu em casa e eu pedi desculpas pro meu filho. E aí houve uma crítica assim, você é autoridade dentro de casa, você tá pedindo desculpa? Gente, eu não posso ser mãe perfeita e eu falo isso constantemente pros meus filhos. Eu falo, gente, Até mesmo, porque o que a psicóloga do José sempre fala pra mim, antes de tudo, antes dele ser seu filho, ele é uma criança. Ele é humano, ele é Ele é um gente. ser humano. Exato. E Entendeu? como que ele vai aprender que quando a gente erra, pede desculpa? Se você que é mãe, é espelho ali, é o maior Sim. exemplo, ele não tá assim. e eu acho que é muito legal porque dentro da minha casa, a gente é assim, eu sou, né, tenho o Evandro que é o pai, é o pai que cria, eu sou autoridade dentro da minha casa, então não é porque eu pedi desculpa pros meus filhos. Vai deixar de ser menos a autoridade, Sim, né? E lembrar que nós somos seres humanos, né? Sim. E tem que desmistificar da mãe perfeita o pai perfeito. Porque do mesmo jeito que eu sou mãe, eu também tenho uma mãe. Minha mãe também erra. Sim. Meu pai também erra. Eu, como mãe, também erro. E o pai também vai errar. E faz Sim. parte, né? É que a gente tem esse negócio de santificação, né? Que não erra. Que a gente, dessa questão, antigamente tinha muito isso, né? Os pais eram considerados santos, então Deus me livre eu falar não para os meus pais, Deus me livre eu fazer alguma coisa que não seja legal para os meus pais. E hoje, gente, eu falo pro meu pai, respeito muito, mas eu não concordo com tudo. E nem tudo eu trago pra minha vida. E quantos relacionamentos entre pais e filhos não mudam quando os filhos começam a enxergar que os pais são humanos? Sim. Porque leva tempo. Claro. Na infância, né? Sim. E aí, lá quando a gente se torna mãe. Então, Sim. antes da gente se tornar mãe, a gente tem uma visão dos nossos pais. Né? Braveza, tal, adolescência, aquele período adulto, ainda mais relação mãe e filha. Mas quando, de repente, você começa a perceber os erros mesmo que seus pais já cometeram, e erros assim que às vezes foi até, de certa forma, que você olha, nossa, isso foi grave, cara, eu não merecia isso, questão da saúde mental, né? E aí você não é bem resolvido. Sim. Então, quando a gente faz uma terapia, quando você reflete, faz uma reflexão sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação. Cara, você percebe que tá tudo bem. Nossos pais, eles fizeram o melhor que eles tinham com o que eles tinham. Dentro Sim. da realidade deles, né? Né? Até Da realidade. Até porque antigamente, hoje já é um pouco diferente, mas antigamente, gente, não existia esse negócio, vou beijar meu filho, vou abraçar meu filho, até porque era filhos numerosos, né? Sim, Deixa eu mostrar pra vocês o carinho do meu pai. Agora, quando ele vê a prechinha dele, ele fala, ó, vem cá, filhinha. E a gente percebe muito essa mudança de tratamento, né? E às vezes até eu falo ao meu pai, você tem que ser um pouco mais firme com as crianças. Gente, eu apanhava e minha irmã não. Ó. Minha irmã não apanhava, porque ela, na época, ela tinha bronquite asmática, ela não podia chorar. Então, qualquer coisa que ela estivesse chorando, era eu que tinha feito ela chorar. Meu, isso afeta até a relação entre os irmãos. Sim. Peraí, corta o nosso manga moranga. É uma
parceria, que, né, o estúdio que a gente grava fez uma parceria com Manga Moranga e a gente, por estar no estúdio, é beneficiada. Então, gratidão, Manga Moranga. Lindo. Muito Eu vou obrigada. dizer que é um dos meus lugares favoritos para vir com o Samuel. Porque os funcionários são muito respeitosos com ele. Eu não preciso nem falar que ele é autista, mas eles percebem a agitação dele, a cidade dele. Então, eu só falo assim, ó, o dele primeiro. Aí eles vêm, trazem. O Isaac também. Se derrubar alguma coisa, são muito acolhedores, assim. A gente adora, é um lugar de paz e nem tem uma área infantil, assim. Sim. E saúde, Isso né? é Porque é difícil nos dias de saudável. hoje, Saudável. Né? A criança se sentia bem. Acolhida, né? Sim. Porque a gente fala a verdade, tá difícil hoje de criança ser criança. As pessoas não Lugares- têm tolerância com as crianças. Lugares que aceite crianças, né? Ai, gente. É difícil. Me segura, porque eu não vou falar. Isso Mas se é um cachorro... Porque as pessoas, às vezes, eu acredito, acaba tendo mais tolerância com os animais. Eu adoro animais, gente, mas Eu de também verdade, amo. de um jeito. Sim. De um jeito que já aconteceu numa reunião que eu estava com Doulas lá em São Paulo, num shopping, tem até um post lá no meu perfil, tem isso, quando aconteceu. Algumas estavam com crianças, e aí a gente acabou de comer, vamos procurar um lugar pra gente bater um papo. E a gente viu uma pracinha dentro do shopping. Vamos sentar aqui, né, tá? Veio a segurança pedir pra gente sair, porque era uma área de dog. E aí a gente falou, tá, e cadê a área família? Não tem. O shopping não tinha uma área família. E ele não queria que a gente ficasse ali, porque ali não tinha nem cachorro no momento. Então mas tinha algumas mães sentadas com a criança, tal, no chão, inclusive, banquinho limpo e tudo mais, e não queriam deixar a gente ficar. Mas eu acho que é importante ressaltar, nesse quesito, eu tenho 2 cachorros que são, eu falo, gente, são os minhas filhos porque faz parte, ela Eu também tenho tem, 5. né? Tenho 5 Né, cachorrinhos. a Moni também tem a família diferente dela A também. até nisso minha família é diferente. Eu tenho um jabuti. Então, não é que a gente está falando que não gosta dos cachorros, muito pelo Sim, contrário, né? A gente entende e respeita. Ama, protege os animais, não aceita. A gente sabe que abandonar os animais é crime hoje em dia, mas a gente não pode deixar de falar sobre que realmente as crianças não podem ser crianças. As crianças têm que se vestir como adulto, Perfeito. se portar como adulto e assim, não pode correr. Não pode Não. ficar descalço, não Não pode pode conversar, não pode gritar. Não pode dar Não pode risada. riar, Não pode, mas deixa eu sentar aqui. Não, tem que sentar bonitinho. E tá faltando isso, E as eu acho. crianças sentem isso, né? Os meus filhos, particularmente, eles são muito assim. Se eles vão num lugar que eles não podem ser eles mesmos, é muito difícil eles quererem voltar, viu? E eles falam, mãe, não quero. Mas Não por sentir quê? confortável, né? E quem são as crianças que as pessoas falam, ai, que boazinha que ela é? Exatamente. Ou aqui, né? Hipnotizada. Sim. E, gente, tá tudo bem, Tela. bem. Pelo amor de Deus, não é culpabilizar as mães, os pais, porque sim. cada um sabe o momento. Eu Claro. mesma dou pro Samuel. Às vezes eu tô num Cada lugar, também. Manga Moranga mesmo, tô lá com o Samuel comendo. Às vezes você só quer vou sentar, colocar. comer. A gente entende como mãe que às vezes a gente quer sentar, a gente quer Isso. comer, e às vezes, se for preciso dar um celular pra criança, pra gente poder comer. Mas porque a gente quer defender que criança ainda tem Tem direito criança de ser que criança. sim. Se né? vestir como crianças. Às vezes a gente vai procurar roupa, principalmente pra Dorinha. Não tem roupa, gente. Pra criança colorida. Que é, tipo, sabe? Não Mas tem. aí você pode ir lá na loja da Lá. Lá a gente gosta justamente por causa Tem disso. cor, né? Traz o É. lado da criança mesmo, porque é o que a gente defende. Criança tem que ser criança porque passa, né? Sim. Isso E é passa. muito rápido, gente. E a gente muito vê rápido. mini adultos, né, andando. Sim. E aí, mini adultos que estão querendo, estão perdendo, né, a infância. A essência da a infância. essência, estão perdendo aí a juventude, E às tudo vezes eu adulto. até penso que por muitas vezes, que nem as crianças estão passando, terapia é importante, as crianças estão passando por isso exatamente pela questão da pressão que os pais estão sofrendo em permitir, né? Da A Paloma sociedade, pode falar né? melhor ainda Isso, a sobre gente tem que isso. tomar um cuidado, inclusive, porque eu trabalho com mães, né? Então, eu também sou doula, sou consultora de amamentação. Tem um grupo de apoio para mães, que é o Mães Empoderadas, é um grupo livre, quem quiser participar, é grupo de WhatsApp. Aonde que encontra, pá? No Insta. Eu vou Siga pôr- ela na nas redes bio? sociais. Na bio? gente. É que eu mudei o nome, porque era Paloma Santos Doula. E aí a agora eu vi que tá maternidade atípica, diferente. Você viu? Tá Palomices, Palômica. Mas a gente deixa Palomices e na Palômica. descrição Sução aqui. Isso. do vídeo. Isso, eu mando pra vocês depois. Vocês podem divulgar, assim, me chamarem no WhatsApp. Passo. Legal. A E gente aí, pode lá no enviar o grupo? link do grupo. Então, assim, tem mães de toda quanto é idade, tem mães de qualquer lugar do Brasil.
Tinha até uma internacional, inclusive. Ai, que legal. E pelas fases mesmo, conforme a necessidade. E uma preocupação que as mães têm, já teve mãe que me chamou para falar sobre isso, é a questão da maternidade atípica. Então, como que você percebeu isso que você falou, né? O que você percebeu? Tô achando que tá diferente e tal. Cara, tá tendo uma hipermedicalização das crianças, que são apenas crianças. Então, nem sempre. Por isso que eu falei que o bom profissional vai tomar um cuidado de laudar e vai fazer encaminhamentos para profissionais multidisciplinares, fazer intervenções inicialmente, mas sem bater o martelo e falar. Porque tem criança que é gritante. Mas é importante falar também que laudos não podem ser dados por psicólogos, né? Neurologista ou psiquiatra. Eles têm que fazer o devido encaminhamento. De repente, passa ali primeiro no psicólogo. Eu tive essa experiência, inclusive, de passar primeiro essa mão numa psicóloga, que ela teve uma fala um tanto infeliz, que eu considero. Em 5 consultas de 40, 50 minutos, ela falou, não, vocês são pais jovens, o Samuel precisa de não. Nossa. Uma frase perigosíssima, que ela só fez o encaminhamento para neuro, porque quando o bebê ele tinha não chegava a ser uma convulsão, mas ele tinha os tremores, principalmente durante o sono, na amamentação. Os espasmos muito fortes. E aí ela fez o encaminhamento para neuro. E aí a neuro que a gente passou, em 3, 4 horas de consulta, ela levantou a suspeita. Ela, olha, eu estou observando, pelo que vocês estão me contando, e como o Samuel está aqui, provavelmente ele é um autista nível 1. Antigamente era o síndrome de Asperger, né? Hoje a gente sabe que é um nível 1 de suporte. Acredito que vocês já devem ter falado isso na... Ainda não. Você é nossa primeira entrevistada. A gente fez um resumão só. Mas pode falar, fica à vontade. Então, que hoje a gente sabe que, por enquanto, porque isso está para mudar também, né? Vai mudar. Os níveis de suporte, que é... É autista, não é autista. Exato. Porque o autismo é um espectro. E aí, dentro desse espectro, o que define o suporte é o que a criança ali vai precisar, ou o autista mesmo vai precisar de apoio. Né? Então, o Samuel, na época, ela falou que poderia ser um nível 1. Hoje, ele é considerado um nível 2. Quando ela fechou mesmo o laudo, ela não é nível 2. Que apesar dele ser muito comunicativo, vamos quebrar os paradigmas. Nem todo autista é retraído, tímido, quietinho. Não, tem uns autistas que chegando. O Samuel, a primeira vista quem olha, não é autista, não. E também é muito importante falar também sobre os comentários, né, gente? Fala, eu cansei de ouvir do Isaac, mas ele não tem cara de autista. Né? Ou ele é muito lindo para ser autista. Ai, como ele é inteligente. Nossa, você tem certeza que ele é autista? Ele é tão inteligente. Gente, sim, é o capacitismo, né? Como se o autista não pode ser bonito, como se o autista não pode ser inteligente. Como se ele não pudesse, como se ele não pudesse ter habilidades, né? Ele não pode namorar, ter um emprego, ser formado, ter uma carreira. Meu esposo está na 2ª faculdade e é autista. Isso que eu ia falar, gente, sobre o autista adulto também é pouco falado, né? Porque é difícil para o adulto se... Né, procurar o seu laudo. Eu já me diagnostiquei, TDAH sabe, é difícil, mas eu percebo que até ali no dia a dia, a quantidade de pessoas que nem que eu trabalho com bastante gente, tem dia que eu falo, meu Deus, eu não sei não, é autismo, sabe, TDAH, porque você vê no adulto, e esse que é o importante de ter o acompanhamento quando criança, porque eu acredito que a diferença que vai fazer para ele lidar porque quando você não sabe, eu tenho dificuldades em muitas coisas. Eu não tenho laudo, mas eu acredito que, né, um pezinho em alguma coisa eu tenho, porque tem dificuldades que tem... Não é dificuldade, eu só tenho dificuldade. Dificuldades na sua realidade, isso, né? Que acaba te atrapalhando, te trazendo prejuízos. Mas o autismo na vida adulta agora está mudando. Como também está mudando aquele paradigma que... porque antigamente o autismo era azul porque era só menino. Né? Hoje eu observo, trabalhando na área, o que eu vejo? Que está crescendo o número de autistas, né? Mulheres, meninas, né? Por quê? E no adulto, mas por quê? Porque tem um porquê. Tem um porquê. Não é que está tendo um aumento. Quando a gente vai ler sobre a história do autismo, tem um livro muito bom que eu super recomendo, que é O Cérebro do Autista. Tô lendo ele, né? E logo no início ela faz a contextualização histórica. A Temple Grande, ela é autista, ela é cientista, ela é médica, ela é um monte de coisa. Já é idosa, inclusive, né? E assim... Ela fala sobre isso, né? E ela fala também sobre a questão da menina.
Porque a menina, ela imita. O que a gente vê lá na Mais, nos consultórios hoje em dia, a realidade? Elas estão chegando primeiramente com o diagnóstico de ansiedade ou depressão. E o que acontece? Porque a sociedade colocou que a menina ela é quietinha, que ela é tímida, que ela é bonitinha, que ela senta comportado, aí ela não come porque ela não quer, ai, mas ela é do jeitinho dela, ela é assim mesmo. Porque a mulher, ela tem aquela máscara, né? Ela consegue imitar muito. Né? Então, o que acontece? As meninas estão chegando, às vezes, tomando já remédio para ansiedade e depressão, e aí quando você vai fazer uma avaliação mais profunda, a gente percebe que, na verdade, são apenas, tipo, de 10 características, a pessoa tem 12. E eu sinto também que hoje a gente deixa as meninas serem meninas, serem criança. Sim. Porque também, historicamente falando, as meninas, elas não podiam brincar, não podiam, Sim. né? Tinha uma restrição, né? Até dentro de casa. Porque a menina foi feita para limpar, passar, né? Eu tenho certeza que bastante gente vai se identificar com isso. E dentro da minha casa, particularmente, eu sou muito crítica. E eu faço assim, o que a Heloísa faz, o Emanuel também vai fazer. Né? E eu já vi pessoas, famílias, já convivi com famílias onde só a mulher cozinhava. Então, o irmão mais velho bagunçava e a menina tinha que organizar, tinha que cuidar da casa. E às vezes até mais nova, né? Então, E por que Gente, em casa ele que cozinha. Claro, cozinha maravilhosamente bem, amor. Um salve pros maridos que cozinham. E assim, lembrando que, que nem no caso do meu marido, que ele gosta, gente, né? Como eu, com certeza, eu vou ter habilidades em outras coisas. Ele fala, amor, eu não consigo administrar uma agenda como você administra. Né? E tá tudo certo. E eles não são menos homens por conta disso. E a gente não é menos mulher por conta disso também. E eles não são grande coisa também. Eles estão fazendo o que precisa ser feito. Porque é igual o meu pai fala. Se você precisa comer, então vai ter que cozinhar. Sim. E o engraçado é que no inconsciente da gente, a gente foi criada que você acaba até criando uma admiração. Nossa, meu marido cozinha. Hoje, você acaba criando uma admiração mesmo. Mulher, eu fiquei tanto tempo com culpa por causa disso e fico até hoje. Eu falo, meu Deus, se eu me tornar mãe solo, eu vou morrer de fome. Tem que trabalhar muito pra gente comprar marmita. Né? Isso. É só isso. Eu só penso nisso, Senhor, se eu ficar solteira, eu tenho que pegar a pensão só pra pagar as marmitas. E uma coisa que a gente já pode até trazer aqui sobre rede de apoio. Gente, pai não é rede de apoio. Pai Tirou da minha boca isso porque tem isso também. O Cláudio, por muito tempo, ele ficou em casa com o Samuel. Porque assim, todas as vezes que ele começa a trabalhar, se acontece da escola chamar alguma coisa, quem tinha que ir era ele. Então, a maternidade atípica, né, a parentalidade atípica nos promove, assim, nos proporciona ter que fazer muitas escolhas dolorosas. Sim. Então, quantas famílias atípicas que é só um que trabalha? Sim. Né? É bem difícil os dois trabalharem, porque é terapia, é escola chamando, é acudir uma crise e tudo mais. E até das crises que a gente pode falar, o quanto, porque assim, eu já tive, a minha filha tem TDAH, né? E assim, meu filho, ele tem o hipótese diagnóstica de TI, que é o transtorno explosivo intermitente. Então, as crises da minha vida, gente, começou muito cedo. Logo assim, 2 aninhos aí do Emanuel, e foi até os 9 anos quando ele realmente tentou, assim, encontrar a vida dele mesmo, que ele falou, mãe, não aguento mais. E só que, assim, nas crises dele, gente, sendo mãe solteira, eu não tinha forças. Então, assim, fazia muita diferença, assim, ter um homem ali do meu lado para me ajudar. Porque, gente, uma criança em crise, ninguém segura. Então, é muito importante a figura paterna estar desse lado e ressalto mais uma vez, gente, eles não são rede de apoios, eles são pais. Só né? que tem o outro lado também, né? Que muitos pais não aceitam, né? Sim. Tem a Muitas questão- mães atípicas se tornam mães solo. Exatamente. Eles, porque na o verdade, pai isso não são aceita. dados, né? Isso são dados Eu que falo quando que eu chega o como- diagnóstico, geralmente chega a O separação. meu marido... Mais de metade dos casamentos, eles desfazem. Né? Pode falar, Látia. O meu marido, que nem o José, faz terapia, né? Não tem laudo, mas ele faz terapia. A Maria faz terapia também. Agora, eu, inclusive, lembrei que hoje ela tinha, acho que ele esqueceu de levar, que eu esqueci. E teve uma resistência tão grande dele, né? E às vezes eu não poderia levar por causa do horário. William, pega o José, leva ele pra mim na psicólogo, né?
Eu não sei porque você leva fazendo essas coisas. Isso é coisa de gente doido. E isso foi por muito tempo. Mas eu fui ali, paciente de formiguinha. Aí a psicóloga começou, viu, eu preciso falar com o pai. Tá faltando a figura paterna, né? E eu comecei, viu, William, por favor, né? Vamos tentar, vai lá, só conhecer ela, né? E, enfim, quando ele foi... E mais essa luta, e é muito, muito, muito pesado, porque você sente assim, você tá... ele falava pra mim, você tá criando problema pro menino, você tá criando problema onde não existe. Eu acho e que isso é pesado, porque você fala, será que eu tô E a gente se isso? sente culpado, né? Gente, isso é boa coisa. O aumento do autismo coincide, quando vão avaliar, a redução de alguns CIDs. Então, também, muitos CIDs foram dados erroneamente no passado. Muitas pessoas poderiam ser autistas e foram diagnosticadas, por exemplo, com retardo mental, que era um diagnóstico muito comum, né? Outra coisa, as pessoas com deficiências viviam trancafiadas. Então, não é que não existia, é que a gente não via. Estamos E hoje em dia, não posso deixar de falar isso sobre os... Ainda, vamos falar assim, né? Ainda existe, né? Porque existe... Não, mas assim, a gente vai falar do suporte 3. Ainda é que vai sair essas nomenclaturas, tá, gente? Mas considerado severo aí, né? Dito popular aí, os severos. Então, existe muitos. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia nos bairros distantes, vocês não têm ideias quantas... Eu já vi mães de ter cabelo raspado. Porque ela vira as costas e o filho, ó, vai e puxa. Né? E isso, gente, aqui, infelizmente, no município de São Roque, tá? Então, assim, muitos estão dentro de casas, guardados, realmente, em casos difíceis mesmo, né? Porque a gente nem todos têm a questão social, questão financeira, questão psicológica, né? Acesso à informação. Isso. É um tema muito relevante, que acho que a gente pode até fazer uma segunda vez, Paloma, pra gente falar mais sobre isso. Porque daí eu quero até te fazer uma pergunta que tem me cutucado. Bora. Sou assistente social e como assistente social eu sou uma pessoa muito ativista por tudo que eu vejo assim, pô, isso é direito, cara, como assim? Se você me conta uma dor sua, eu vou pesquisar, vou falar, não, peraí, eu sou muito disso. E na verdade você também é muito humana, né, Pá? É muito humana. Porque, não é, eu queria trazer porque é separar, não é que só porque você é assistente social, porque através, né, da sua profissão você é muito humana, né? Tem um coração que bate aí. Ou melhor, e tem empatia para as pessoas. Antes de ser uma ótima profissional, ela é uma ótima pessoa. Um ótimo ser humano. É muito importante trazer isso. Obrigada. E tem me incomodado muito que a gente tem lutado muito pela inclusão. E não existe inclusão hoje, não existe. São poucos lugares, assim, dá para contar no dedo, onde existe uma verdadeira inclusão para todos. Seja uma criança autista, seja uma criança cadeirante, seja uma criança surda, não importa. Né? É difícil, raro. E eu tenho visto muitos comentários das pessoas falando, mas eu acho uma judiação insistir nisso. A criança ela tinha que estar numa escola para ela, professores com ela. As pessoas ficam comovidas. Vem com essa palavra de pena, porque a gente não precisa de pena. A gente precisa de pessoas que realmente se importem. Opa, peraí, mas por que precisa da inclusão? Porque, assim, se os nossos filhos viverem trancafiados, ou se eles estiverem somente em escolas especializadas, aí eu quero que você me conte sobre por que você tem um nível 3, né? O Isaac é um nível 3. Então, você passou por muita coisa de luta de inclusão, né? Sim. A Ramona é uma inspiração para nós. Ela veio quando tudo isso aqui era mato. Tudo isso aqui era mato. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, não, mas peraí. Como que as crianças que são Divergentes. neurotípicas, Neurotípicas. as neurotípicas são as crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, né? Diagnósticos. Vão aprender a serem pessoas adultas melhores quando os nossos filhos forem adultos e nós não estivermos aqui. Se eles não conviverem com os nossos filhos, começa por aí. Segundo, como os nossos filhos vão aprender a se comportar, porque não é uma doença que tem cura, é uma deficiência que vai ficar com eles pro resto das suas vidas, mas tem as progressões para isso que eles fazem, as terapias, por isso que eles precisam do apoio. Só. A deficiência que vai permanecer. Sim. Então não vai ter cura. Sim. Mas tem a progressão, tem a questão da melhoria ali, de qualidade de vida. Por isso que a gente luta por terapias de qualidade, por equipes multidisciplinares, né? Então, cara, por que essa ideia de que eles não deveriam estar? A gente tem que... mas a escola não está preparada, mas... Não vai se preparar se a gente mas não estiver lá essa é a questão. Porta, né? A escola não está preparada, mas assim, a questão não é essa. O nosso filho, eu vou falar como mãe agora. O meu filho não vai deixar de ser autista. Mas a escola lá tem capacidade e dever de mudar a escola.
Ele não tem como mudar. Ele não vai mudar, hoje eu decidi não ser autista. Não, ele não vai deixar de ser autista. Mas a escola tem o dever, né, o direito dele de estar dentro da escola. Quando você fala sobre isso, eu super entendo. E vou falar para vocês uma coisa que eu falei isso hoje para uma cliente. Você falou isso, e tipo, essa frase vai me marcar muito, porque já não é mais a mãe de antigamente, quando tudo isso era mato. Como eu falei para vocês, o Isaac, gente, ele não andava. A marcha dele era dura. Ele foi falar com 7, 8 anos. Então, assim, a gente trabalhou tudo, as emoções. É tudo muito difícil. A questão de consciência dele, ele tem um atraso muito grande. Então, realmente, ele está dentro do suporte 3. E o que acontece? Eu penso que, às vezes, sim, meu filho deveria, mas isso seria para conforto dele. Porque eu, como mãe, quero guardar, quero proteger. Então, eu gostaria que ele estivesse num lugar que fosse só para autista. Porque Realmente ele preparado, dói, né? porque ele sente. Ele fala, mãe, eu quero ter amigas, só amiga do Lucas. Porque ele se identifica com o Lucas porque o Lucas é Down e autista. Entendeu? E ele, às vezes, ele não consegue se identificar com o grupinho da escola, a pessoa dando risada, o sarcasmo. Porque aquelas menininhas bonitinhas que tira foto, que namora. Ele não consegue se identificar. Então, é muito difícil para ele. Porém, eu falo que hoje em dia eu mando o Isaac para a escola, não é porque que ele tem que ir para a escola. Eu mando ele para a escola para socializar, porque a parte pedagógica para ele que me importa. Ele saber contar, não é fórmulas, não é nada, raiz quadrado, que me importa ele saber contar, saber ler um ônibus, né, saber assinar um papel, isso que me importa. Por outro lado, eu sei que ele está contribuindo com a função. Pelo contrário, ele está contribuindo para uma sociedade. Ele indo para a escola. As pessoas estão aprendendo com ele. Entendeu? Eu vejo o quanto ele mudou a minha família. Meu pai, quando eu ia, pegava o Isaac, cansada, gente, exausta. Tô indo pra terapia. Andava de ônibus. Era muito difícil, gente. Não tinha nada, não tinha nem, às vezes não tinha dinheiro pra gasolina. Aonde você vai com o Isaac? Onde você vai com esse menino aí? Eu tô indo pra pai. Meu neto não vai pra pai. Ele não é louco. Ele baixa a cabeça na parede, porque eu entendo. As pessoas têm medo do desconhecido. Existe ainda muito preconceito. Hoje, o meu pai é o melhor amigão do Isaac, eles se dão super bem. Hoje, meu pai fala, vai lá, fala com a minha filha, que ela entende dos autismo e tal. Mas eu entendo essa preocupação de falar, mas e aí, manda para uma escola regular? Manda para uma escola especial? Porque eu, como mãe, agora que meu filho está crescendo, tá doendo. Entendi. Tá doendo, tá difícil. É porque quando é pequenininho, todo mundo aceita. Que Todo todo mundo é lindinho, né? Perfeitinho. Porque é o jeitinho dele. Aí eu tenho minha consideração. Não. É bonitinho, é perfeitinho, aquele que é calminho. É. Porque o meu filho, por exemplo, ele é uma graça, comunicativo e tal, mas quando ele entra nas crises, eu já ouvi que ele pode estar colocando outras crianças em risco. Sim. E Eu já ouvi. Então assim, eu entendi o que você quer dizer, mas talvez é 880. Não, eu acho Talvez que a gente precisasse do meio. um equilíbrio. Um equilíbrio. E assim, Um certo é o que período você na falou. regular e um outro período, por exemplo, com a E é que você falou, ele ele vai aprender muito com as outras crianças, porque ele aprende muito com essas outras crianças. As outras crianças ou adolescentes vão aprender muito com ele, às vezes com a tia da merenda. A tia da merenda falou, olha, nossa, mas sabia que agora meu neto também é autista? Eu falei do Isaac, que sei lá o que. Então, traz a informação, traz a conscientização do autismo. Por outro lado, eu seria ingrata da minha parte falar que é fácil. Porque eu não estou dentro da realidade do Isaac, eu não estou dentro da vida dele. Ele é um ser humano. E eu gostaria que ele, não sei se ele tem a habilidade, a consciência de escolher. Mas se ele pudesse escolher hoje, vendo meu filho, ele escolheria, ele fala, mãe, a escola perfeita para mim é a professora do Bahia, a Karen, que fica com ele, e o amigo dele. E deixa eu fazer uma gente, pergunta. só falar que a gente... Seria, para ele, na questão de aprendizado dele, seria bom ele ficar numa sala só com crianças autistas? Ele poderia voltar para o suporte 3? Sim, o Isaac já chegou no suporte, a gente fala aqui. Por isso, gente, quando a gente fala que é importante uma intervenção precoce, uma estimulação, terapia, se necessário medicação, acompanhamento dos médicos, por quê? O Isaac já chegou a desenvolver quase aí um suporte 1, né? Ele ficou super bem, aí veio a pandemia, deu aquela regredida bem,
Mas o que acontece? Do mesmo jeito que o suporte 1, ele consegue chegar no suporte 1, o suporte 1 pode virar um suporte 3. E eu já vi isso com os meus olhos. Eu já vi mães que não aceitaram o diagnóstico, que falaram, ah, não, é frescura, ah, não, meu filho não tem isso aí não, e aí não cuidaram, aí o filho ficava agressivo, trancava dentro do carro, quebrava todo o carro. Mães que às vezes têm dinheiro, falam, ah, não, mas deixa ele quebra, eu compro outro, quebrava a casa inteira. E aí a criança foi regredindo ao ponto de ficar atrofiada. Porque não sai mais com a criança, porque a mãe tem vergonha, porque a mãe tá cansada, porque ela quer uma vida normal, então ela paga uma babá super cara aí, fica com o meu filho em casa, então a criança já não tem mais a luz do dia, porque é só telas, é só aquilo que acalma, é só medicação, a criança vive dopada, não tem nenhum tipo de estímulo, para de ir na escola, então não tem socialização. Então, de um suporte 1, aí a gente vai pegar para um suporte 3. E isso vai trazer prejuízos muito grandes, porque tem uma hora que a gente tem que intervir na primeira infância e daí por diante. Então isso... Ele estando em um ambiente com outras crianças no suporte 3, ele vai regredir. Entendi. Como o Isaac hoje estando numa escola regular, ele vai desenvolver. Só que a gente tem que entender que não só o Isaac, todos nós temos as nossas limitações. É que, na verdade, a gente tem que achar, assim, o equilíbrio, porque a vida não é perfeita. Não. E aí a gente tem que entender que o nosso papel na maternidade é estar bem, nos cuidar. Então, por isso, falar da saúde mental. Para a gente estar bem, para a gente ser o suporte para o nosso filho, um suporte emocional. Sim. Não no suporte terapêutico em si, mas nesses momentos. Porque as crianças típicas também trazem para os pais dores. Sim. De sofri bullying, riram de mim, ou fui rejeitado amorosamente quando está na adolescência. Faz parte disso. Eu acho que quando as pessoas falam para que colocar na escola regular, tadinho dele nisso... Eu acho que as pessoas querem colocar a criança numa redoma que não cabe na vida. Falando a real, não quer ser incomodada. Não quer ser incomodada. Não, mas eu já ouvi, gente, como eu falo que aqui tudo era mato, eu já ouvi assim, quando o Isaac estava lá na creche, tá? Não quero que o meu filho estude com essa criança aí, porque vai que pega autismo. Cara, Libras, a segunda língua materna, né? A nossa segunda língua no Brasil deveria estar desde sempre... como né, aprendizado na escola, mas tem pais que falam, não quero que meu filho aprenda essa língua de macaco. Ai, que triste. Eu ouvi isso de uma profissional, né, maravilhosa. Um dia você traz ela aqui. Tá bom. Ela é intérprete de Libras, e aí ela dá aula, né, e ela falou isso pra mim. Eu falei, o que a gente faz pra ter e tal, que eu fiz Libras com ela? Eu falei, o que a gente faz pra ter? Porque eu quero que as crianças aprendam. Ela falou, mas eu já apresentei vários projetos. E quando eu fui falar a respeito, teve mãe que falou isso na escola. Então, assim, não é fácil. E aí, quando eu falei, mas a mãe não educa só o filho, educa uma sociedade, é preciso a consciência. Mas uma vez vocês estão falando sobre autismo, vocês estão falando sobre conscientização, informação, isso já está manjado, porque já tem muito autista. Não, gente. Tem que chegar em todos os lugares, sim. Porque é na fila do mercado que a gente se desgasta, a gente está cansado, é na sala. E assim, nós estamos criando os nossos filhos, né? Então, se existe preconceito, a sementinha foi ali plantada. Como existe, o Isaac ele é muito bem acolhido. Eu seria ingrata de falar que o Isaac... Não, ele é muito bem acolhido, mas os pais estão ali, olha, eu vi o Isaac crescer. Nossa, sabe aquele folhetinho que você me mandou nas escolas? Nossa, meu filho chegou em casa e falou que foi numa palestra sua, que ele aprendeu que autismo é isso, é isso. E aí, às vezes, a própria criança acaba levando para os pais. Olha, eu tenho um amiguinho autista, e ele é super inteligente, ele faz inglês, mãe, e é isso, a mãe dele foi lá, conversou com a gente, explicou como que funciona. E aí eles acabam, às vezes, até educando os pais. Sim. Né? Por isso é muito importante a informação. E a gente nunca vai cansar de aprender. Porque todo mundo, né, aprende uma com outra sempre, né? Na verdade, a gente está... É que nem eu escutei outro dia, nossos filhos, ali é uma página em branco que a gente está escrevendo, né? Sim. A gente que direciona, a gente que vai ensinando, do nosso jeito, que é que nem a gente, lembrando, né? Também estamos aprendendo. Também estamos. Né? Errando, falhando, conseguindo, vencendo. Vivendo a montanha-russa que é a maternidade. Exatamente, né? Mas que a gente sempre lembre disso, né? Que a direção é eles. Ela tá ali no escuro e a gente tá ali, ó, filho. É aqui, eu acho que é aqui, filho, vamos. Né? É um constante isso, tanto para a mãe atípica como para a maternidade em si. Né? Eu quero convidar todo mundo para seguir o Onda Furtacor São Roque, que é o perfil da campanha Maio Furtacor, ocorre todo este mês.
A gente vai colocando os eventos que vão acontecer. Então, em São João Novo vai acontecer uma roda de conversa na UBS, tá lá no Insta. Vai ter também um papo de gestante no ambulatório de saúde. Não é no ambulatório, é que é do lado. No CS ali. Do lado da rodoviária. Aqui Central. Tem o posto central e tem também o saúde mental. E no posto central vai ter o papo de gestante. E aí, a gente vai ter esse mês a nossa caminhada. Estamos vendo a data, logo vai sair o anúncio, estamos só aguardando a autorização da prefeitura. Pela saúde mental materna, a gente precisa muito que as pessoas lutem. Quem não é mãe, gente, vai porque você é filho ou filha. Né? Então, assim, não somos só nós mães que temos que gritar por esse socorro. Já é lei que tem que ter psicólogos nas UBS para atender desde a gestação. Quando você fala da depressão pós-parto que você teve, hoje sabe-se, as evidências comprovam. Não tem mais depressão pós-parto, é depressão perinatal, porque na gestação a mulher já apresenta alguns sinais. Né? Então, precisa ficar de olho, porque quanto mais cedo iniciar um tratamento, um acompanhamento, menos risco das fatalidades, porque não é muito falado, porque né, o tema suicídio, eles tentam não abafar para não virar aquele boom, mas acontece muito, principalmente no 6º e no 9º mês, mulheres que cometem suicídio, ou casos graves que cometem assassinato. Sim. Então, assim, quando a gente vê lá na mídia sensacionalista o que aconteceu, mas isso é frescura, imagina, vão falar agora que estava com depressão, que não sei o quê. Não, gente, não é frescura. Só quem É saúde mental, né? Questão de saúde mental. Isso reflete no decorrer dos anos. O que acontece? Cuidar, Nós estamos, quando estamos mentalmente equilibradas, quando a criança lá no puerpério chora, o bebê chora, a gente sente a vontade de tacar na parede. A gente sente. Mentira, pela exaustão. Pela exaustão. Em algum momento a gente fala, opa, mas peraí, como a gente ainda está sã, a gente, opa, peraí, não, vou respirar, vou sair e tal. Ai, pelo amor de Deus, a gente desabafa. Sim. Agora, quando a saúde mental não está bem, pode acontecer da mãe jogar na parede. E até numa questão de crise, né? Porque, de pesado, verdade. Mas é a realidade. É pesado, é real, né? É real. E a crise você não tem que fazer. Não, e quem Quantas- passa é. sabe, né? Quantas vezes eu liguei pra polícia, pedi apoio e a polícia não vinha? Só que aí eu pegava meu filho, colocava força no carro, sempre tinha alguém Julgando. julgando, Não gravando. bate nele, deixa ele. E a gente estava fazendo isso pela segurança dele. Né? Então, cuidar da saúde mental é muito importante. Sim. Eu quero aproveitar e agradecer a Paloma por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite, por nos trazer tantas informações. Ficava mais umas 2 horas conversando com Tem ela. muito papo ainda. Tá, Uma inspiração. Eu queria te pedir desculpas, qualquer Foi um prazer, vocês são maravilhosos. E agradecer somos. nossos patrocinadores sempre por apoiar nosso obrigada projeto. a Nos todos. siga nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Vamos agradecer ali o Kaique, que deu o nosso... Agradecer a Lívia e o Kaique que estão fazendo aqui, Melhor isso, nossos aqui videomakers, nos bastidores, aqui gravando aqui com a gente também. O Gabriel também. O Gabriel e Silvia pela oportunidade, né, de iniciar esse novo projeto. Muito obrigada, meninos. Obrigada Gratidão, a Deus todos, abençoe né, que tá vocês. abraçando esse sonho. É um sonho, mas lembrando que o quanto o nosso coração se alegra em saber que um sonho nosso vai ajudar muitas pessoas. Sim, não é vai só um transformar sonho. vidas. Às vezes as pessoas acham, é um sonho que é... Não, gente, a nossa alegria é ajudar o próximo, porque nós um dia fomos ajudados de uma certa maneira. Então é gratificante para nós, né? Acredito que a Paloma também, ela tá aqui, é de poder trazer uma luz no fim do túnel para alguém. Com certeza. E logo, logo a gente espera ela com o Samuel aí grande aí, falando, olha, meu filho, né, Eu consegui. teve Difícil. diagnóstico, mas ele conseguiu, ele quebrou as barreiras, e eu aprendi com ele, eu fui transformada junto. Então é muito importante. E aí pode ser que daqui 10 anos tenha uma mãezinha passando Sim. por isso. E ela vai poder ter acesso a E essa na minha informação. época, gente, eu procurava muito isso. Eu procurava muito, muito. Eu fui procurar, para vocês terem uma ideia, em Portugal. Porque no Brasil não se falava sobre isso. Não tinha dados no Brasil. Então, outra mãe vendo, outra mãe se identificando, essa é a nossa intenção, né? Não é se promover, não é por ego, é por amor, por ajudar o próximo, né? Eu acho que é importante, inclusive, falar por que não tinha dados no Brasil, né? A gente tem uma questão hoje que tem a carteirinha do autista. Eu acho que é importante falar. Você aí que está assistindo e é mãe atípica, ou está se identificando tal com a situação, cara, se você já tem o laudo, principalmente, vai lá, faz sua carteirinha de autismo. Por quê? A carteirinha do seu filho de autista.
Porque através disso gera números. A gente só faz políticas públicas com números. Exato. Aonde que faz, Pá, essa carteirinha? Como No que bem-estar, funciona? né? Nós temos a questão que é uma no Poupa Tempo, que daí é pelo Estado, e nós temos uma que é na Prefeitura, na parte do bem-estar, ali das 10 às 11 horas, das 13 às 15 horas, vocês levam documento, gente, normal, tá? Uma fotinha, certidão de nascimento ou RG, O comprovante de responsável, endereço, vai um responsável lá, faz o cadastro, você vai ser muito bem recebido, a partir desses números a gente vai poder lutar ainda mais pelos nossos direitos, e aí depois de 30 dias eles entram em contato, você retira a carteirinha, que facilita muito a vida das mães, dos pais, e a gente consegue aí, né, garantir Melhorar muitos a questão direitos. que todo mundo fala, crianças em fila de espera por causa de terapia, esse número não está aparecendo, precisa aparecer nesses números, e é através das carteirinhas que elas vão aparecer, seja estadual, no estado tem um projeto, não querendo prolongar, mas de centro integrado para atendimento de autistas. Algumas cidades estão começando a fazer isso, através de quê? Os números. Sim. Então é muito importante. É importante isso, gente, né? Porque... Divulgar, né? É. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau.